O assassinato de Platão. Artigo escrito pelo professor Edgar Dias de Vasconcelos. Foi uma brincadeira platônica com os povos bárbaros que estabeleceram a democracia na cidade histórica de Atenas, diante do Supremo Tribunal. Um filósofo aristocrata teve que se defender por ser contrário às novas leis estabelecidas pelo povo dório, quando pela primeira vez dividiu o corpo em duas realidades, material e espiritual. É evidente que Platão fora genial em sua loucura filosófica. Desejava estabelecer o domínio político pela justificativa cultural. Não teria como explicar a ignorância dos bárbaros, a não ser por uma metáfora metafísica, o que deixou posteriormente Aristóteles profundamente escandalizado. Platão disse existir um lugar especial, perfeito, onde ficam as almas, espécie de um paraíso, sendo que muitas dessas almas, cheias da sabedoria dos deuses, voltavam à Terra para ajudar as pessoas a aperfeiçoarem o mundo, para retornar ao paraíso permitido, e que, por tanta genialidade das pessoas, particularmente dos filósofos, eles só eram gênios, porque suas almas eram a incorporação dos espíritos perfeitos do referido paraíso. Com efeito, a governabilidade das cidades-estados era de direito apenas dos filósofos, o poder político. Ele sabia que tudo isso na realidade não era verdadeiro. Queria, de certo modo, mostrar que a filosofia é divina e não poderia ser questionada pelo homem comum, mas Platão sabia que esta maneira de entender o mundo era uma loucura. Quando falava e explicitava no tribunal, ele ria por dentro. Pensava, como esse povo é idiota. Acreditar nessas coisas indo-europeias, Platão foi na verdade ateu, mas incorporou a teoria das reminiscências como uso político para si próprio. Ainda fez uso do velho Sócrates. Então o corpo foi dividido entre duas realidades, a alma e o corpo. Vários outros filósofos com interesses religiosos copiaram o modelo de Platão. Na Idade Antiga, na Patrística, Santo Agostinho teve o mesmo procedimento, com a finalidade de justificar a ressurreição. Posteriormente, o Espiritismo seguiu o mesmo caminho, com a finalidade de defender a reencarnação. Copiar a mentira inventada por Platão, Aristóteles tentou destruir o seu mestre. Até conseguiu. Entretanto, Averroes, com o propósito de encontrar fundamento para o islamismo, replatonizou Aristóteles. Aristóteles, replatonizado, chegou a Tomás de Aquino, cujo objetivo foi criar a escolástica. O homem de Santo Agostinho salvava apenas o espírito e não o corpo. Existe outro fato relevante para entender a história platônica da criação da alma. Os povos judeus não foram influenciados pela cultura indo-europeia, tanto quanto os gregos. Criaram a sua própria tradição a respeito da alma, associada a uma mesma realidade. A alma não era separada do corpo, portanto, a ressurreição realizada pela cultura judaica era a ressurreição da carne. Não aceitava a reencarnação por ser fruto da mentalidade egípcia. A tradição judaica, através dos textos sagrados, passou para a teologia católica. Santo Agostinho desconhecia a tradição de Israel.
quando a igreja percebeu que a ressurreição do Espírito era paganismo, porque o cristianismo fundamentava-se na ressurreição da carne. Então a aplicação platônica na teologia seria a defesa do ateísmo. Foi quando Tomás de Aquino construiu uma exegese teológica. Não seria salva apenas a alma, mas a alma e o corpo, de acordo com o que Jesus ensinara, seguindo as suas tradições. A grande questão que o fundamento tomista era aristotélico. O verdadeiro Aristóteles tinha sido destruído pelo grande filósofo Averroes. Com efeito, a igreja teve que adotar uma exegese materialista, salva-se o corpo e a alma. Todavia, em plena escolástica, a mentalidade era agustiniana, e quem pensasse diferente seria sapecado na fogueira da Inquisição. O grande gênio Descartes percebeu o erro, desejava reformular a filosofia em benefício do iluminismo, mas se separasse a alma do corpo seria com efeito condenado à morte. Quando viu seu amigo Giordano Bruno sendo queimado pela Inquisição para se livrar do peso da fogueira e não ver sua carne derretida pela lenha, reformulou o iluminismo, deixando prevalecer o velho erro da patrística agustiniana. Só com o estabelecimento do Estado moderno, após a Revolução Industrial, na segunda fase da Revolução, com a filosofia liberal política e a implantação da mesma como método empírico, a alma como conceito etimológico da razão foi definitivamente incorporada ao corpo como realidade cósmica, possibilitando uma revolução científica em todos os campos, da psicanálise à biologia da evolução, do átomo à teoria quântica. Mas o ateísmo foi estabelecido, Deus foi morto, Platão assassinado. Do mesmo modo, seus seguidores, sendo desta forma o materialismo histórico formulado pela filosofia de Marx, pelo seu método dialético, que possibilitou o desenvolvimento científico moderno, porém eliminou definitivamente com a filosofia idealista e toda a posterioridade, incluindo Descartes. Com efeito, Marx é muito maior a sua filosofia política, que significa negar a compreensão da globalidade do seu pensamento. Seria o mesmo como fizesse uma opção pelo mundo da cegueira platônica. Jamais poderia entender a contemporaneidade e o futuro que dela desencadeará como a perspectiva do empirismo lógico. Artigo escrito pelo professor Edgar Dias de Vasconcelos.